Eu cumprimento a Madre Igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Irmãos, confesso aos irmãos que eu não programei nada disso, de eu estar aqui hoje. Gente, como o pastor falou, né? O culto não necessariamente tem que ser uma missa. E se tem algo que Deus revelou que a gente tem que levar para a igreja, no momento em que a igreja está passando. Tanto é que agora de manhã eu sentei e rascunhei rapidamente. Então, que Deus me dê graça para tentar passar de uma maneira que todos os irmãos entendam. Amém? Diante de todo esse cenário que aconteceu essa semana, muitos têm olhado para si e se culpado, amém? Sonhos, revelações. Todo mundo sabe o cenário acerca do Emanuel que nós orávamos. Quem aqui dentro de si não fez uma pergunta: mas por que, Senhor? Quem aqui, às vezes, principalmente aqueles que tiveram um sonho, revelação, algo, se fez uma auto-pergunta, um auto-questionamento: meu Deus, mas por quê? Então eu vou tentar passar para a igreja mostrando na palavra de Deus. Tudo começou com o nascimento do filho do pastor, com a profetisa. Aconteceu o nascimento e alguns geraram aquela expectativa, outros até não. Então já começa por aí, uma igreja dividida não subir. Uns pensavam algo, outros pensavam de outra maneira. E continuo falando, Deus fala conosco em sonhos, visões e profecias. Ai de nós se extinguirmos o Espírito. Não despreze o sonho, não despreze a visão, e muito menos a profecia, amém, irmãos? Teve uma profetisa que teve um sonho. Eu vou resumir o sonho dela. Ela sonhou que estava numa casa que não era casa de oração, e tinham vários postes, né? E os postes, como se desse um curto-circuito, o disjuntor desligava, os postes pegavam fogo, como se desse um estouro. Irmãos, os postes somos nós somos feitos. Lembra a pregação de pedra e cimento e não cal e betume? Poste é feito de pedra e cimento. Só que quando o disjuntor estoura, queima, a luz o quê? Apaga. Irmãos, eu recebi algumas mensagens: pastor, eu não vou mais louvar, eu vou me colocar de banco, não vou mais apregoar a palavra. Ei, a luz não pode se apagar. A luz não pode se apagar. Nós vamos entender, porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo. Ele é Deus, irmãos, ele é soberano sobre todas as coisas. Mas amém, a irmã teve esse sonho, e eu tive acesso a esse sonho. E confesso que ali até entendi, mas eu não dei a suma importância, porque nós somos seres humanos falhos, pecadores. Mas Deus tem as maneiras dele de tratar. Por que eu teria que falar isso antes de nós virmos aqui e participar do culto de ceia? Porque um dos atos do culto de ceia é nós limparmos a mão, ó pecadores. Então muitos estão achando que estão com a mão suja. Eu vou mostrar que não está com a mão suja por causa disso. Porque isso aqui não é um culto isso aqui não é um ato de higiene, irmãos. Isso aqui não é vir lavar as mãos, não. Isso aqui não é um ato de higiene. Ontem eu fui até a casa da minha sogra com a minha esposa. A Bíblia diz: honrai pai e mãe. Então nós passamos um período com os meus pais e fomos lá dar um abraço nos pais dela. Voltamos de viagem, entrei dentro de casa. Na hora que a minha esposa entrou no chuveiro para tomar banho, a força caiu. O que aconteceu, irmão? O disjuntor queimou da casa. E guarde algo, num dia, como o pastor falou, que é uma comemoração mundana, onde está todo mundo nos seus afazeres se divertindo, aonde eu ia achar uma pessoa para trocar um disjuntor de casa a exatamente umas 8, 9 horas da noite? Fala para mim. Eu tenho um primo que ele é eletricista, e eu liguei para ele, e
Ele, da maneira dele, ele falou, ó, vai lá, mostra para mim como tá. Tava tudo normal, não acendia, armava, desarmava, tal. Até que chegou uma hora que não armou mais, não tava mais acendendo nada. E ele falou assim para mim, ó, amanhã eu vou dar um pulo aí porque eu não tenho esse disjuntor para trocar. Irmãos, você já ficou dentro de casa sem ter chuveiro, sem ter luz, sem ter televisão, sem ter nada? Você quer a luz para aquele momento. A luz da nossa vida nunca pode apagar, ainda que por alguns segundos a gente dá o que nem a irmã falou lá, dá aquele estouro, o disjuntor desarma, o poste apaga, nós temos que fazer de tudo para acender esse poste novamente. Veio a minha memória, tem um funcionário que trabalha comigo na fábrica, não é do meu setor, mas é de outro setor, que presta serviços elétricos, eletrônicos, fora da empresa, e eu liguei para ele. Primeiro eu mandei mensagem, depois ele me retornou, aí eu peguei e liguei para ele, eu mandei uma mensagem para ele, só posso te ligar? Eu liguei, ele não atendeu, depois eu mandei a mensagem, demorou, você vê que ele não tinha visualizado, porque fazia horas que ele não via o WhatsApp dele. Aí quando ele viu, ele respondeu. Aí eu falei assim, posso te ligar? Ele falou, pode. Aí eu fui lá e liguei para ele. Eu não esqueço uma pergunta que ele fez para mim. Ele falou assim, você tá no escuro, você tá sem luz, sem nada? Eu falei, tô. Ele falou, eu tô indo aí. Ele veio, olhou o disjuntor e o disjuntor tinha queimado. Ele conseguiu, com uma pessoa que trabalhava com ele, um disjuntor igualzinho, novinho, foi lá e trocou. Normal, fui dormir tarde, confesso, mas com a luz. Aí hoje de manhã eu estava no banheiro, eu chamei minha esposa e falei, pensa bem, na hora que você foi tomar banho, você é minha esposa, quem que é a esposa de Cristo? A igreja. A luz apagou. Aí eu falei assim, se a luz apagou, existem algumas pessoas que estão precisando ouvir isso, porque a luz está se apagando nesse momento. Aí eu falei assim, eu tenho que ir lá, antes de ter o culto de ceia, explicar por que o Emanuel não veio ao mundo. Para que todos toquem aqui e não achem que estão impuros. Toquem de maneira digna, não se autocondenem. Amém, irmãos? Coloca para mim, irmã, Deuteronômio 8:2. Amém? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para o quê? Te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Às vezes, irmãos, eu vou me emocionar um pouco aqui, porque eu vivi um pouco mais de perto. Quando nasceu o Emanuel, eu estava descendo, a Emanuela, desculpa, eu estava descendo a Avenida São Carlos, o meu irmão mandou uma mensagem para mim, você pode falar? Eu parei o carro na avenida, e a gente conversou. Ele olhou para mim e falou assim, eu estou angustiado. Quantas vezes a gente se teve angustiado e não ligou para ele? Pastor, me ajuda em oração. Eu nunca ouvi isso do meu irmão. Ele falou assim, ó, eu estou angustiado. Deus levou para o deserto, humilhou, para saber o que ele tinha no coração, para ver se ele ia abandonar, porque se ele fizesse, ele era Deus. Se ele não fizesse, ele ia continuar sendo Deus. Falei para ele, o que eu posso fazer? Posso ir te dar um abraço? Sabe que ele respondeu, não. Porque além de tudo, a minha filha nasceu e está indo para UTI, eu estou indo internar ela na UTI. Você imagina, você está esperando algo, Deus te prove, ainda te dá e te leva para UTI. Como que ele não devia estar sozinho naquela ambulância com aquela menina? Ele falou, eu estou angustiado. Irmão, eu queria dar um abraço nele naquele momento, mas nem isso eu pude, Deus não permitiu. Ele passou tudo sozinho. Ele falou assim, ele tem um anel dele, que ele falou assim, esse anel aqui é uma aliança que eu tenho com Deus. Eu confesso que eu cheguei a tirar ele, mas eu não aguentei ficar assim. Eu coloquei e falei, não,
Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Lembra das duas perguntinhas que a gente sempre se faz? Está acontecendo algo de errado na nossa vida. Deus, o que eu estou fazendo que eu estou te desagradando? Ou o Senhor está me provando? Coloca para mim, irmã, Lucas 10, 27. E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Irmãos, ele amou a Deus com todas as forças. Você sabe o que ele falou para mim? Que até o último minuto, quando chamaram ele lá para falar assim, ó, qual que é o nome do teu filho? Ele registrou na maternidade lá. Depois ele foi alterar, é lógico, Emanuel. Ele amou até o fim com todas as forças ou não? Ele confiou com todas as forças ou não? Então o testemunho, nós temos que levar esse legado. O testemunho, ele é fiel e verdadeiro quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças. Porque, irmãos, eu confesso, eu não sei se eu suportaria. Só Deus conhece o coração, a estrutura de cada um aqui. Mas ele é mais ou menos assim. Uma coisa é você vir aqui pedir perdão, que nem aquele dia que vieram pedir perdão, por usar o termo, eu não prego mais a Bíblia. Ei, a Bíblia é soberana. Você está entendendo? Reconhecer uma coisa, você tem que vir aqui, eu rasgo a Bíblia, aqueles termos, sabe? A Bíblia é soberana. A pessoa desceu, veio aqui, se humilhou, não sei quem estava aqui no dia, falou, eu peço perdão. Agora, irmãos, a outra coisa é você não ter o que pedir perdão, porque você amou com todas as forças. O testemunho foi fiel e verdadeiro. No mundo espiritual, ele gerou o Emanuel, mas no mundo físico veio a Emanuela, porque ele acreditou até o fim. A palavra de Deus diz, né, que se nós suportarmos até o fim, nós teremos a coroa da vida. Mas olha o que está em Hebreus 11, 36 ao 39, irmãos. E outros que experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Quantos profetas do Senhor passou por isso? Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha o que ele fala aqui, ó, dos quais o mundo não era digno. Quantos profetas passou por tudo aquilo e o mundo não era digno deles? Errantes pelos desertos e montes, porque todos nós somos, e pelas covas e cavernas da terra. E olha como termina. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a... Ei, irmãos, quantos a palavra de Deus diz que amaram até o fim, mas não alcançaram a promessa. Mas jamais, irmãos, deixe a luz apagar. A maior promessa que nós temos, irmãos, é a salvação das nossas almas. Então, irmãos, eu quero fazer aqui 3 observaçõezinhas diante desse cenário que tudo aconteceu. Jamais deixe de exercer o seu sacerdócio. Ame a Deus com todas as suas forças. O pastor, ele colocou no grupo que ele iria sentar. Vocês escutaram o áudio? Mas porque saiu uma palavra da boca dele aqui na frente. Se algum outro também deu a palavra aqui, porque senão o que sai da boca dele passa a ser o quê? Palavra mentirosa, palavra de engano. Agora eu quero deixar para finalizar. Vocês sabem também por que o Emanuel não veio ao mundo, irmãos? O que a gente prega aqui na igreja? Que a gente tem que vir aqui para quê? Então uma coisa levou a provar. Deus provou para ver o que o homem tinha no coração. Muitos profetas não alcançaram a promessa, mas o testemunho foi fiel e verdadeiro. Irmãos, eu cheguei a escutar frase do tipo assim, ó: quando o Emanuel nascer, tem pessoas que vai ter que ir lá pedir perdão, porque não sei o quê. Quando o Emanuel nascer, vai ser um marco, vai ter o antes e o depois do Emanuel. Irmãos,
O único marco na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Tem o antes e o depois dele. Se essa criança vem ao mundo, rabaricanta, sabaricanta, muitos iam deixar de ver o filho e crer nele e idolatrar essa criança. Mas no mundo espiritual, muitos amaram ele até o fim, com todas as suas forças. Mas a promessa não veio no mundo terreno. Quantos iam idolatrar essa criança, irmão? Quantos criaram uma expectativa? Ou você sabe qual que é a nossa expectativa? É o que a gente fala, que é ver o filho e crer. Só. Eu tinha que passar essa mensagem para os irmãos, porque muitos se perguntaram por quê? Porque do mesmo jeito que tem aquele que estende a mão, como aquela mulher que ia ser apedrejada, o Senhor falou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Tem aquele que estende a mão, tem aqueles que quer apedrejar, e agora? Mas irmãos, não é vir aqui contra carne e sangue, você tem que mostrar na palavra. Muitos que deram testemunho fiel da fé não alcançaram mas o testemunho foi fiel, amor até o fim. Em outras palavras, jamais extinguai o Espírito. Deus fala em sonhos, visões e profecias. E mais uma coisa, ele se colocou de banco. Ninguém o colocou de banco porque ele deu uma promessa diante de toda a igreja. Irmãos, ele só não está aqui cultuando porque ele tem um horarinho que ele tem que ir lá com a esposa dele, que tem que tirar o leitinho. Vocês sabem como que é, a criancinha está lá. Então, senão ele estaria aqui. Eu vou sair daqui, eu vou lá servir a ceia para eles. A Bíblia diz que se tem algum impossibilitado de servir, a gente tem que ir e servir a eles. Mas já de antemão, diante da igreja, como ele falou para mim e para o pastor, o dia que vocês quiserem me levantar de antemão, irmão, quando ele voltar a cultuar conosco, de antemão ele já vai voltar para a posição que Deus o colocou. E não podia deixar de falar, como ele mesmo pregou no áudio lá, a gente pode julgá-lo como uma meretriz, uma prostituta, e assim ele fala, orem pela minha vida e me ajuda. Ou a gente pode julgar que ele teve um testemunho fiel e verdade, que ele amou com todas as forças até o... Amém, irmãos? Vocês me desculpem no culto de Santa Ceia, eu ter que dar essa palavra, mas é que aconteceu ontem comigo aquilo, e Deus estava querendo me mostrar que eu tinha que vir aqui e mostrar para todos os irmãos que a luz não pode se apagar. A luz do pastor não pode se apagar, nossa luz não pode se apagar, a luz de nenhum irmão pode se apagar. Nós temos que ser luz nesse mundo. Amém, irmãos?